O Zé Ivaldo vem sendo muito elogiado no Santos e ele foi emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano e tem uma obrigação de compra. É isso mesmo, não é opção de compra. E o que a gente apurou é o seguinte: se o Zé Ivaldo jogar 60% dos jogos da temporada no Santos, o Santos será obrigado a exercer essa compra. Os valores não foram revelados, mas a informação é que poderia render uma grana legal para o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda continuaria com um percentual. O Cruzeiro tem a maior parte dos direitos econômicos do Zé Ivaldo, o jogador tem o outro percentual e ele vem sendo muito elogiado. Lembrando que o Zé Ivaldo veio para o Cruzeiro ali no final da temporada de 2022. Ele veio sem custos para o Cruzeiro através de um pré-contrato e o Cruzeiro, então, agora com o Zé Ivaldo indo bem no Santos, tem uma oportunidade. Dificilmente ele não vai conseguir alcançar essa meta de jogos, 60% das partidas na temporada, e aí é um atleta que poderia render grana ao Cruzeiro. Está muito bem lá na equipe do Santos, o Zé Ivaldo, que sempre teve aí um carinho especial pelo Cruzeiro. Empréstimo até o final da temporada, hein? Só para dar uma recapitulada, é um dos jogadores aí que o Leonardo Jardim vai receber, dentro daquilo que o Pedro Lourenço revelou, que o técnico fez um pedido para que tenha relatório semanal de como estão os atletas emprestados pelo Cruzeiro por todo o futebol brasileiro e até mesmo no exterior. Bora falar agora sobre o preço por Zé Ivaldo. Quanto é que o Santos vai ter de pagar ao Cruzeiro se ficar com o jogador de 28 anos de idade? Vale a lembrança de que o Cruzeiro emprestou o Zé Ivaldo até dezembro sem custos e está estabelecido no contrato a obrigação de compra caso o Zé Ivaldo dispute 60% das partidas do Santos na temporada. Para efeito de contabilidade, só contam as partidas em que o Zé Ivaldo tiver disputado mais de 45 minutos. E o início é extremamente promissor. Ele esteve em 10 partidas como titular. Na primeira partida com a camisa do Santos, ele entrou no finalzinho. Depois foram 10 partidas seguidas como titular das 13 que o Santos já disputou. Ou seja, nesse momento, os 60% estão sendo atingidos com folga. Se essa meta continuar, o Santos vai ter de pagar US$ 1 milhão por 70% dos direitos econômicos, valor que equivale a quase 6 milhões de reais, com a Raposa ficando ainda com um percentual de uma venda futura. Vale a lembrança de que o Zé Ivaldo havia chegado ao Cruzeiro sem custos, depois de assinar um pré-contrato, deixando o Atlético Paranaense. Teria que ser ali um meio termo em um outro local, que não seja no Rio, que não seja em Belo Horizonte. Isso não vem agradando muito nas conversas, a informação que a gente tem. O Botafogo queria jogar no Rio de Janeiro, aí a história não avançou até o momento. E o Cruzeiro, informação que a gente tem, procurou vários outros clubes do Campeonato Mineiro, inclusive. Alguns estão disputando aí Taça em Confidência, outros dispensaram o elenco. Então teve essa dificuldade para não fazer com o adversário da primeira divisão do Campeonato Estadual. E outros clubes que o Cruzeiro consultou também, ou eles estão em reta final de estadual, ou ainda tem jogo da Copa do Brasil. Então, em um primeiro momento, as equipes não estão pensando, essas que o Cruzeiro tentou, não estão pensando em fazer amistoso agora, querem esperar. O próprio Botafogo tem agora um novo técnico, então o Renato Paiva. O Cruzeiro vem tentando, a ideia é ter 2 amistosos pelo menos. Agora que já vai ter esse jogo treino no sábado. Sábado vai ser aí dia quarta 5, quinta 6, sexta 7, dia 8. Depois tem o final de semana do dia 15 e do dia 22. Aí no do dia 29 já é a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver. Eu vi muita gente quando a gente postou ali no X, no X, o ex-Twitter, né? Muita gente falando, o Juventude. Aí tem uma questão de logística que é complicada. Outros clubes que estão envolvidos aí em segunda fase de Copa do Brasil. Então vamos aguardar o que o Cruzeiro vai conseguir quanto a marcar esses amistosos a pedido aí
do técnico Leonardo Jardim. Aqui, ó, em relação ao Vidalba, né, que os meninos citaram aqui também na live. O Felipe de Oliveira falou, na marcação imagino que o Vidalba seja melhor que o Kaique e o Marlon mesmo. Vidalba tá jogando na lateral esquerda no time titular. Pelo menos nesses 2 amistosos aí, ele foi usado assim na lateral, como o Pedro citou. Vocês veem aí que ele tem essa dúvida na lateral esquerda em relação a Kaique e Marlon? Ou esse teste aí do Vidalba nos jogos treinos, talvez não vamos ver tanto aí nesses próximos jogos aí que vai acabar fazendo com que o Cruzeiro seja mais exigido? Deixa eu começar aí. Esse do Vidalba eu acho que é um recado. Ele passa a ser uma opção na lateral. E um recado também para os 2 de origem na posição, né? Vamos ficar ligado aí. O Marlon entrou muito mal naquele jogo lá. Ele estava sem jogar, o Kaique como titular. O Kaique eu acho que precisa de uma sequência para a gente ter uma conclusão, né? Mas eu acho que ele teve boas aparições aí nesse período, que ele teve uma sequência maior. Acho que ainda o Kaique precisa ganhar uma condição física ali para suportar do nível que ele joga, porque o Kaique é muito intenso, né? Então acho que ele precisa de uma condição física legal para ele suportar os 90 minutos daquele jeito. Mas, por exemplo, quando ele saiu naquele jogo contra o América, ele não estava fazendo um grande jogo, mas o Marlon entrou e teve papel negativo no jogo em tudo, né? Em todos os lances. Na bola nas costas que ele tomou no pênalti, aí pênalti para o Cruzeiro talvez não fosse marcado. Quando ele chegou lá na frente também não conseguiu acertar os cruzamentos, e o pênalti não precisa nem de falar, que todo mundo acompanhou. Eu acho que pode ser isso, Caio. O que você pensa? Um recado aí para a turma que é de origem ali e tem que aproveitar a oportunidade, né? Os próprios jogadores de ofício da posição geraram essa dúvida no Leonardo Jardim, né? Porque nenhum deles vem bem. O Kaique teve uma sequência considerável, mas ficou muito abaixo do que eu esperava. Eu gosto muito do Kaique, acho ele bom jogador, acho até que hoje precisa estar à frente do Marlon, mas é claro que com essa semana de treinamento as coisas podem mudar. Mas foi um Kaique que ficou muito abaixo. Talvez o jogo mais interessante dele tenha sido contra o América na primeira fase. Depois disso, ele alternou muito, mostrando inconstância e tendo essa dificuldade física, né? Até legal ver, em alguns momentos, ele tendo um bom entrosamento com o Dudu pelo lado esquerdo. Estava se tornando uma das principais armas ofensivas do Cruzeiro, mas inegavelmente foi um Kaique que ficou devendo. E o Marlon ainda mais, é um jogador que está devendo há mais tempo. Não dá para negar a qualidade dos dois, mas o campo está mostrando que eles precisam melhorar. E aí entra essa alternativa do Lucas Vidalba, que é um jogador que dentro da posição dele está tendo pouco espaço, com a chegada do Gamar, que é um zagueiro canhoto e naturalmente joga mais pelo lado esquerdo, ele acaba perdendo ainda mais espaço. E aí o Jardim aparentemente está buscando passar essa mensagem para Marlon e Kaique, e também, quem sabe, fazer com que o Lucas Vidalba possa ser mais útil nesse cenário, porque ele já jogou como um lateral esquerdo. Eu acompanhei o Vidalba em alguns jogos como lateral esquerdo no futebol argentino, antes dele chegar ao Argentino Júnior, e sinceramente era um lateral esquerdo bem mediano. Ele vai se tornar um bom jogador realmente como um terceiro zagueiro, mas quem sabe agora com o Leonardo Jardim, um cenário de maior confiança, ele possa estar rendendo bem. E se ele for minimamente confiável, acho que já coloca ele em uma disputa firme com Marlon e Kaique, porque esses jogadores em 2025, o Marlon já há mais tempo, mas aí fazendo um recorte mais recente possível, esses jogadores em 2025 não têm correspondido e abriram margem para que o Lucas Vidalba, nesses jogos treino, viesse a receber oportunidades na lateral esquerda. Eu acho que existe um consenso, né, nosso aqui, de que é uma posição em aberto, né? O Kaique não conseguiu ainda se firmar na posição, o Marlon também com muita dificuldade, mas eu consigo enxergar também, utilizando até do próprio depoimento que o Fagner deu, né, recentemente após um jogo. Eu acho que o Leonardo Jardim tem prezado por algumas variações no sistema defensivo, né? Quando o lateral direito sobe, o esquerdo segura um pouco mais. As principais características do Kaique, e que faz ele ser
um jogador mais intenso, é esse apoio ofensivo, né? E por outro lado, o Marlon tem tido muita dificuldade defensiva, assim como o próprio Kaique também tem muita dificuldade defensiva. Então, pensando estrategicamente, você colocar um zagueiro que também atua como lateral e tem como seu ponto forte o ponto defensivo, pode criar novas possibilidades até para o lateral direito ter mais liberdade para poder jogar. Então, acho que é um pouco estratégico também por parte do Leonardo Jardim, né? Quem sabe utilizando o Vidalba e segurando mais um pouco do Vidalba pelo lado esquerdo, você libera um pouco mais o Willian para atacar, que é um dos maiores potenciais do Willian, e você também traz liberdade ao Dudu pelo lado esquerdo, porque não vai ter tantas ultrapassagens, até por característica do Vidalba. Então, acho que é esses dois contextos. Ele acaba unindo duas coisas que podem ser primordial ao Cruzeiro.